Você tem um canal que você gosta de refutar a galera, né? Você tem esse hobby, né? Uma das coisas que você já chegou a refutar, já chegou a mencionar, é o trabalho que hoje o Vitor Metaforando é a maior referência sobre ele, né? Que é a interpretação comportamental. As microexpressões faciais. Microexpressões faciais, né? Até deu uma polêmica muito grande, porque... Tá dando ainda, tem coisa pra render ainda. Tem gente enchendo o saco do cara, dizendo que é pseudociência, que isso aí não tem nenhuma evidência realmente forte pra se embasar. E ele ficou muito puto com isso, né? Até porque ele deve ganhar dinheiro com isso, então ele não quer que ninguém ache que o que ele faz seja menos importante do que ele gostaria que as pessoas pensassem, com né? certeza. E aí, no final das contas, microexpressões faciais, existe fundamentação científica? Para o que eles propõem que se possa ser usado? Não. Na verdade, se você pegar nos termos do próprio Paul Ekman, né, do que seria uma microexpressão facial, você sequer tem quase que a existência delas. Porque uma microexpressão facial, de acordo com o próprio patrono Paul Ekman, né, seria então expressões faciais que elas têm a duração de 1/4 de segundo, basicamente. E tem uma autora chamada Judy Burgum, basicamente, que ela publicou um artigo, acho que em 2019, chamado Microexpressões faciais não são a melhor maneira de se identificar um mentiroso. Em que ela mostra que, olha, de acordo com um acúmulo de evidências ao longo da história, uma expressão facial nos pré-requisitos do que seja uma microexpressão facial, ela ocorre basicamente 2 vezes a cada 100 expressões faciais. Ou seja, sei lá, tu mexeu a tua cara 100 vezes, teve 100 reações, dentro dos pré-requisitos do Paul Ekman, por exemplo, talvez 2 delas sejam uma microexpressão facial. Cara, pra você pegar um mentiroso ou uma incongruência, né, como se fala lá, de novo é um chute, é 50%. Se eu tenho 2 microexpressões faciais, que são incontroláveis, não são? Não, também não são. A Judy Burgum também mostra que, olha, as microexpressões faciais, as expressões faciais não são incontroláveis, né? Elas também não ocorrem, obviamente, como eu acabei de falar, elas também não ocorrem com a frequência que é necessária para que seja utilizada para esse fator. Enfim, eu já acho que eu até tenho uma entrevista com o professor Dr. Daniel Gontijo, em que eu vou lá e destrincho várias evidências acerca da pseudociência, que é, então, essas microexpressões faciais. É pseudociência. É pseudociência, mas sim, tudo o mais. FBI não usa essa porra aí? Não. Aí é que tá. Sim, o governo dos Estados Unidos já gastou bilhões. Eu não lembro se foi mais de 1 bi. Eu acho que não. Se não me engano, foi 1,5 bi que eles gastaram. Mas é muita grana, independente. Em treinamentos e recursos para que os profissionais de agentes, né, da segurança pudessem utilizar, então, a linguagem corporal, análise de microexpressões faciais para proteção. E você tem, na verdade, um recurso inútil, porque, por exemplo, os agentes de segurança em aeroportos, né, que ficavam ali identificando né? e tudo mais. Em mais de 61 mil abordagens, eles geraram menos do que 1%, foi 0,06% de abordagens que resultaram em alguma coisa. Em geral, depois, né, você basicamente ele tem um relatório que mostra, olha, o que todo esse investimento do dinheiro dos contribuintes norte-americanos para essa técnica, para esses estudos, para tudo isso, o que isso gerou para a sociedade? Lembra? O interesse da ciência é gerar um conhecimento e que essa aplicação tenha benefício social. Sim. Resultou que, basicamente, tudo isso é baseado em preconceito e achismo, ciência fraca. Ou seja, as pessoas mais abordadas eram mexicanos, islâmicos e negros, não resultavam em prisões, era basicamente tipo uma dunk science. Era uma desculpa pra você ser racista. Exatamente. A única coisa que a gente conseguiu mostrar foi estes treinamentos, por exemplo, a própria certificação FACS lá que o Vitor Santos tem, a única coisa que ela melhora é a confiança que o cara tem em dizer que alguém tá mentindo ou não. Ponto. Mas não aumenta a tua taxa de acerto de incongruências. Inclusive, até mostrei lá na entrevista com o Daniel Gontijo, no vídeo que eu fiz no meu canal e tudo mais, que existe um ensaio basicamente experimental que fizeram decentemente sobre isso. Pegaram um grupo de pessoas e deram um treinamento falso para elas. Um grupo foi realmente treinada por essa galera do Paul Ekman, que é o que o Vitor Santos tem, o treinamento e tudo mais. Sim. E um grupo de pessoas teve treinamento nenhum. E colocaram elas para analisar vídeos de interrogatórios. Resultado. As pessoas com treinamento falso, ou seja, vamos supor que pra galera do Paul Ekman, quando tal coisa acontece, é o tal que é relacionado a, sei lá, tal coisa. Tristeza. Né? Sei lá.
Basicamente, no treinamento falso, eles diriam uma informação errada, tá? Os caras com treinamento falso acertavam mais do que os caras com treinamento verdadeiro, que não acertavam mais do que os caras que não tinham treinamento nenhum. Ou seja, no final das contas, a taxa de acerto dessa galera ficou abaixo dos 50%, ou seja, abaixo do chute. Caralho. Mas as pessoas com treinamento do Paul Ekman lá, basicamente davam muitas mais vezes que, não, essa pessoa tá mentindo. Elas tinham muito mais confiança e alegavam que eram mentiras muito mais vezes. Uhum. Tanto é que se você conhece essa galera da microexpressão facial e da análise de linguagem, cara, pô, mano, gente chata do caramba, o tempo inteiro eles ficam tentando ler as pessoas, não é legal, mano, isso não é legal. Agora, se tu até puder colocar aí, eu até mandei pro... Mas, tipo, uma coisa que é interessante é que dá pra ler a cara de alguém, entendeu? A cara de alguém diz muito sobre o que ela tá pensando, muitas vezes, né? Aí é que tá. Até onde todas as evidências da galera que estuda isso mostra, não efetivamente. O que nós temos é, por exemplo, você convive com a sua companheira, certo? Logo, dentro do contexto de vida de vocês, você consegue reconhecer coisas do cotidiano na cara dela, porque aquele é o contexto específico daquela pessoa, daquela aprendizagem. Porém, as expressões emocionais, elas não são universais como é uma... É fundamentado. Não é uma ciência, né? Todo mundo Exato. vai levantar a boca do mesmo jeito quando sentir aí que nós esse temos sentimento. um problema. Se eu parto da ideia de que eu consigo analisar suas expressões faciais, sua intenção de comportamento, ou talvez a emoção, coisa do gênero, com o fundamento de que as emoções são universais, é um fundamento pétreo. Se isso não existe, ou seja, se as emoções não são universais, minha técnica não tem fundamentação nenhuma, perfeito? Então, para a galera do Paul Ekman, é fundamental que as emoções sejam universais. Claro, existe uma grande discrepância entre a galera do Vitor Santos e a galera que pesquisa, por exemplo, expressões faciais. Eles não se conversam muito, são coisas bem diferentes. Entendi. Mas, se tu puder até colocar aí o paper 1 que eu mandei pra ti, porque o Vitor Santos fez, depois de muito tempo em silêncio, ele fez uma resposta aos criticozinhos de internet, como ele falou, né? Uhum. E ele fez o seguinte, não, porque se você está dizendo que as expressões emocionais, se as emoções não são universais, você está literalmente nadando contra a maré. E ele alegando isso... Contra a com tudo ciência, né? Exatamente. De que não, de que olha só, ele falou com essas exatas palavras, eu gravei. A vasta maioria dos cientistas confirma e utiliza a ideia de que não, as emoções são universais. E ele usou como referência para falar isso um artigo recente, um artigo do próprio Paul Ekman, que tava, anos e anos e anos, mais de décadas sem postar nada, publicar nada científico, só dando curso. Inclusive a desculpa que o Paul Ekman deu pra parar de fazer pesquisa foi muito idiota, foi do tipo, uma questão de segurança para que outros países, ainda na época você tinha uma questão de União Soviética, China e tal, com os Estados Unidos, para que eles não possam usar isso. Porra, mas aí tu continua escrevendo livro e dando curso, ensinando isso de forma livre, caralho. Qual é a diferença? Não faz sentido, Exato. realmente. Então, assim, foi só uma desculpa para meus resultados não estando dando de acordo. Se eu fizer uma ciência certa, de fato, né, com um estudo bem desenhado, rigoroso, vai dar que eu tô errado, então vamos parar. Melhor parar. Mas vamos lá. Ele basicamente publicou isso. O que os cientistas que estudam emoções concordam, né? Sobre o que eles concordam. Vai um pouquinho para baixo, por favor. Um pouquinho mais para... Não. Um pouquinho mais para baixo, na outra página. Na página de baixo. Aê, parou. Show de bola, perfeito. A fala do Vitor Metaforando foi o seguinte: uma pesquisa feita com mais de 250 cientistas, né, de grande renome, cientistas assim que são o top da pesquisa em emoções, que tinha que ter um grande critério de avaliação para poder serem entrevistados nessa pesquisa. Eu até mostrei o seguinte, olha, perfeito, existiam alguns critérios bacanas, mas algum desses critérios a gente levanta um pouquinho de viés aqui. Mas eu não vou perder tempo explicando isso aqui agora, porque tem um vídeo, foi o meu último vídeo do canal lá, mostrando isso. Qual que é o nome do canal mesmo? Felipe Psi. Felipe Felipe PSI, né? Beleza. Espaço PSI. Mas tem uma parte que eu acho fundamental de vocês entenderem como o problema... Lembra que eu falei sobre ler um artigo é uma coisa e ler um artigo é outra parada? Uhum. Cara, vamos lá. Quantas páginas tem esse artigo? 4. Tá lá, 4. 2 de 4. Aham. Rola pra baixo, pra terceira página rapidinho. Mais. Aí, parou. Na terceira página, o artigo não é 3 páginas inteiras. Olha onde é que acaba o artigo. Ali, ó. Entendi, né? O artigo acaba ali, Tem porque mais dali uma pra baixo... página Calma. de- Não, porque dali pra baixo é o apêndice das perguntas que foram feitas para os cientistas entrevistados, perfeito? Entendi. Aí tu vai um pouquinho mais pra baixo, na 4ª página.
para a quarta página, referências bibliográficas, declaração de conflito de interesse, financiamento e tudo mais, beleza? E agradecimentos. Então, sobe, lá em cima, lá na primeira página. Reparemos que a primeira página, obviamente, ó, já tem uma cota da página, vai um pouco mais pra cima, é mais pra cima ainda. Dá pra ir, ó, uma boa parte dela já é tirada para cabeçalho, nome, o caramba, cota. Vai um pouquinho pra baixo, show de bola. Então, isso daí, a gente tem, sei lá, uma página inteira de artigo, metade da outra e um sexto da outra. Show de bola. Artigo simples, né? É isso aí. Vai um pouquinho mais pra baixo. Só um pouquinho. Não. Um pouquinho mais pra cima. Aí, show de bola. Agora, quando ele fala o seguinte, olha, mais de 250 cientistas foram entrevistados, grandes cientistas de renome. Vamos ver se foi isso mesmo? O que tá escrito ali? The survey was emailed... Foi e-mail para esses caras. Exatamente. Foram No meio de enviados junho e-mails de para 248 cientistas nos meados de junho de 2014. Ou seja, ele usou uma referência de 2016, de um experimento que foi... De um experimento, né, de uma entrevista que foi feita em 2014 com 248 cientistas. Então, o número que ele falou, mais de 250, já tá... Não vou dizer mentira. Ah, mas tudo bem, né? 250, 248... Não. Tem uma diferença. Por quê? A fala mais de parte do pressuposto de que mais de é pelo menos um a mais do que eu falei, certo? Sim. Se eu falar mais de 1000, eu tô pensando pelo menos de 1001 pra frente. Sim, Agora, ele tá falando isso por quê? Porque 250 cientistas são muitos cientistas. Eu tô falando dos top. Então, se 50% ou mais desses caras concordam, então a minha teoria é endossada por toda a comunidade. Perfeito. Vamos continuar analisando? Olha ali, já não foram nem 250. Agora olha ali embaixo, a partezinha que diz 60%, houve uma resposta alta, né, moderada ali de resposta. 60% dos entrevistados, né, dos caras que receberam um e-mail, responderam. Então não foi todo mundo, de qualquer jeito. Vamos lá, vamos fazer um cálculozinho rápido aqui. Se eu pego 248, divido por 100 e faço vezes 60, eu tenho 149 pessoas que responderam. Perfeito? Então, o N, o número, e cara, N para pesquisa é muito importante. Sabe por quê? O N pode mudar a credibilidade de uma parada. Se eu falo assim, ó, cara, existe um ensaio clínico randomizado, ou seja, os pacientes foram aleatoriamente designados para diferentes tratamentos sem que eles soubessem qual ia ser, para garantir que não teve manejo assim para viés. E mostrou que, reiki, aquela parada de impor mãos, energia, é muito boa para depressão. Nossa, qual foi o N, o número de pacientes? 10. Sim. Eles foram aleatorizados? Não. Eram 10 pessoas pro reiki, eles eram todos membros do reiki foda. Reiki Forever, e do outro nós tínhamos pessoas em depressão resistente e foram mandadas para terapia do sofá, tá ligado? Beleza, o N diz muita coisa. 10 pessoas, tu não consegue generalizar isso. Agora, beleza. 148 pessoas responderam. Dessas, a gente tem que entender o seguinte, que, olha ali, ó, ali embaixo, que eles disseram, peraí, eles falaram ali, ó, the evidence supporting universal signals, face or voice was endorsed by 80%, ou seja, a ideia de que existem evidências que suportam a ideia de sinais emocionais universais, voz ou face, foi endossada por 80% deles. Então, são 148 dividido por 100 vezes 80. São 119. São 119 foi 88 pessoas. Mas tudo bem. Não. É que você tá lendo ali de 188 of the responses, né? Eu tô lendo ali embaixo, ó. Evidência que suporte sinais universais, voz ou face foi endossada por 80% das pessoas. Entendi. Tá ali embaixo, beleza? Então, só pra eu confirmar de que o meu raciocínio não vai nem ser errado, olha só. Se eu tive, tá? 80% de 148 e 118, eu fiz algum cálculo errado. Eu fiz algum cálculo errado aqui, mas eu já tinha o cálculo certo. Não, fiz o cálculo certo, tá certo. 119, 118. Eu tenho esses caras, beleza? Então, esses caras, 119, 118 cientistas, acham em que é 2014, concordaram que existem, então, suporte de evidências para sinais universais. 118 não é a maioria, nem a vasta maioria dos cientistas, tá? Até porque, calma aí, deixa eu ver, eu nem cheguei a botar aqui. Basicamente 118. Faz um cálculo aí. Eles mandaram
a pergunta para quantas pessoas? 248. Perfeito. Só que, desses, só 148 responderam. Quer dizer que tá faltando bastante gente. Tem mais de 100 pessoas faltando aí na parada. Sim. Certo? Certo. Mas foi só resposta porque eles não responderam, né? Perfeito, mas acho que você não tá entendendo o raciocínio. A resposta dessas 100 pessoas ia impactar de que forma nesse número? A gente não sabe, né? Perfeito. E além de mais, essa quantidade de pessoas não é a maioria nem dos 250 hipotéticos. Sim, sim. Perfeito? Então, nem nessa época, o dado do Paul Ekman mostrou que mais da metade, quanto mais a vasta maioria, concordava com a parada. Uhum. O N dele nem consegue mostrar isso. O que ele mostrou é que tem muita gente que concorda, né? Calma, a gente tá falando de uma pesquisa feita em 2014. Não é tanto tempo assim, Calma, né? calma. Agora, só um pouquinho, não bota outra ainda não. Eu tô sendo advogado do diabo aqui. Sim, perfeito. Vamos um pouquinho pra baixo, Vai um pouquinho pra baixo, mais. Não, é aí mesmo, perdão. Em algum lugar aí nesse canto da direita, é porque agora eu vou realmente bugar muito minha cabeça pra ficar procurando isso, mas ele basicamente fala agora que as evidências, então, para a universalidade desses sinais é robusta e aceita pela maioria, digamos assim, dos pesquisadores. Perfeito. Ali, ó. A concordância agora sobre a evidência, né, dos sinais emocionais universais para 5 emoções universais é robusto. Cara, qual é o critério que ele tá usando de robustez? Por quê? As perguntas dele também não corroboram. As perguntas, depois eu até tenho, só ver o vídeo lá que eu fiz, que eu explico muito melhor do que agora de cabeça, de lembrar das informações todas. Mas, se você parar para ver as perguntas, elas não corroboram com essa ideia. Outra coisa, se você parar para ver esse N, ou seja, esse número, esse dado, ele não traz evidências. Ou seja, ele pegou um monte de especialistas e pediu, qual a tua opinião? Só que a opinião de um especialista, ela é superior à evidência concreta, ao achado empírico? Não é. Agora, por gentileza, bota o segundo paper pra você ver como é que é quando os cientistas de fato se reúnem e falam, a gente concorda sobre isso. O que ele falou? Ele fez esse papel de pão, esse artigo horrível. Não, é o outro, é o paper 2. Ele literalmente fez um papel de pão. Esse artigo é ridículo. Esse artigo é muito ruim. Ele fez uma enquete com os amigos dele e todo mundo concordou com ele. Perfeito. Olha só. Isso é um estatuto de consenso baseado em 208 conclusões baseadas em evidências dizendo o seguinte: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade existe ou não existe? A comunidade concorda que sim. Que existe. Baseado em quê? Em 208 conclusões. Olha a quantidade de autores que estavam envolvidos. Eles estão como autores, ou seja, todos eles eram parte da escrita e dessa pesquisa. Vai indo pra baixo, só pra vocês verem. Já são ali 30 páginas, vai indo pra baixo. Aí são 2 páginas basicamente só de dizer de onde que esses caras são. Só das universidades e tudo mais. Tem até gente do Brasil aí. Vai indo pra baixo, bem pra baixo. Bastante gente. Beleza. Ó, vai indo. Aí é só sobre método. Beleza, parou, falta um pouquinho. Ó, aqui eles já estão começando. Olha só, uma breve história do transtorno, né? Ou seja, ele não é um transtorno novo. Eles começam a mostrar as evidências de que não é uma coisa inventada agora. Vai pra baixo. E eles vão mostrando todas as referências. Ó, para aí. Quão comum é o TDAH? Eles começam a mostrar uma meta-análise com 19 estudos, com 55 mil pessoas. Eles começam a explicar. Os caras têm até causa genética do bagulho, né? Exato, vai indo pra baixo. Vocês vão ver. Tem uma cacetada de coisas. Isso, ó, olha ali, vale. Olha ali, correlatos ambientais do TDAH, exposição a intoxicações durante a gestação. Tipo, que tipo de tóxicos que se uma mãe ela é exposta aumenta a probabilidade ou faz parte da fisiopatologia do transtorno. Isso é um consenso. Isso é dizer, a comunidade concorda com tal coisa. A evidência é robusta de que o TDAH exista. Tá? Agora, vai pro terceiro paper, que eu tinha mandado pra vocês. Cadê? No teu tempo. Quando você quiser. É outro papel. Não, é outro papel, pô. Eu abri o link errado aqui. Ah, tá. Deixa eu jogar pra cá que tá mais fácil. Beleza. Por quê? Mas eu entendi o teu argumento. Não. Vamos mais. A ideia da refutação é tirar todas as dúvidas. Depois, a Lisa Feldman Barrett... Isso. Não, fica ali em cima. Em 2019, beleza, ela publica essa revisão em que ela mostra o seguinte. De fato, expressões emocionais reconsideradas. Desafios em inferir emoções a partir das expressões
humanas, das expressões faciais humanas. Aham. E ela mostra como diferentes culturas expressam emoções de formas diferentes. Então, como é que eu vou universalizar a parada? Então, ela mostra a fragilidade dessa ideia. Porém, repara o seguinte, cara, se tu conseguir, clica ali na setinha pra voltar, que tu vai voltar pro site do artigo, né? Beleza. Ó, calma aí. Tá vendo essa partezinha ali, ó? Metrics e citações? Aí, clica aí. Quantas pessoas viram e baixaram o artigo? 150.333 pessoas até agora. Aham. Se você abre aquele artigo, por exemplo, do Paul Ekman sobre o que as pessoas concordam, que já é 2016, de uma pesquisa de 2014, nem 10 mil pessoas acessaram. Entendi. Ou seja, em nível de impacto social de informação também, tem muito mais relevância essa informação de que, olha, não é assim refuta o cara. que refuta. E outra coisa, repara que essa evidência é de 2019, aquela 2016 de uma parada de 2014. Será que com essa evidência, todos aqueles pesquisadores de novo concordariam com a mesma coisa que eles responderam antes? Pode ser que não. Pode ser que não. Então, o nível de confiabilidade das informações que nós temos, por exemplo, em canais sobre, sei lá, microexpressões sociais como Vitor metaforando, não são confiáveis, nem as próprias referências utilizadas deles são confiáveis, sacou? Então, a teoria tem problemas graves, perfeito? A utilização, pior ainda, a gente já viu o resultado, porque o melhor daquela Sim, parada... o Metaforando fez uma análise de expressão facial minha e eu era um nazista, né? Não, e o pior, lembra esse episódio, acho que todo mundo riu disso, qual o seu nome, Bruno? Agora, fala o nome que não seja o seu nome. Fulano de tal. Tá vendo? Você fez um negócio no seu ombro e tal. Meu amigo, o cara acabou, você sabia que ele tá mentindo, porra. Tu fala o que tu quiser e pronto, tu tá certo, né? Tá de sacanagem. E outra, entendo o seguinte, eu até abri a água e nem bebi água, mas enfim. Entendo o seguinte, a ideia daquele relatório sobre o uso de microexpressões sociais e linguagem corporal pelos agentes da lei, o porquê que aquilo é interessante. Cara, tem noção da dificuldade que é você fazer um estudo com 61 mil pessoas? Cara, isso é muito complexo. Uhum. Então, a gente tem literalmente um ensaio, meio que sem querer, do governo mostrando, olha, usando isso daqui para agentes da lei, 61 mil tentativas resultaram em nada. Pode crer. Beleza? Isso é uma evidência forte Perfeito. para Então, a não eficácia do método. Né? Exatamente. Então, sim, óbvio que em algum momento da história o FBI, não sei o que lá, usou. Perfeito. E depois a gente viu que não presta. Sim. Por que que eles usaram então, Felipe? Ué, porque Você na não é época... burro. Não, porque na época, cara, surge com a informação. Existe uma forma de você identificar se o cara tá mentindo, se o cara é um potencial agressor, um potencial terrorista. É óbvio que uma agência de segurança vai querer experimentar isso. Sim. Porém, depois que o resultado mostra que é ineficaz, que foi, sei lá, que é descartável, você segue o padrão científico e descarta. Você não luta pela sua paixão, sacou? E, cara, você tem essa luta, A às não ser vezes... que a sua paixão te dê dinheiro pra caralho.